gente! Eu sou a Evelyn, sou terapeuta ocupacional do setor de educação inclusiva e hoje eu vim falar para vocês de um tema que eu acho bastante interessante, que seriam as atividades de vida diária. As atividades de vida diária são aquelas relacionadas, principalmente as básicas, com cuidado consigo mesmo, com o seu corpo. Então entram aí vestuário, banho, higiene pessoal, uso do vaso sanitário, mobilidade, comunicação. E hoje eu vou apresentar um pouquinho de todo esse processo. Também vou trazer esse desenvolvimento, né, de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, naquela idade ela deveria estar fazendo essa atividade em especial. Por quê? Porque as atividades de vida diária, elas são muito relevantes para o desenvolvimento daquela criança, bem como para a gente ter ganhos, né? Auxiliar em ganhos dentro do processo de aprendizagem. Porque uma vez que quando eu estou escovando o dente eu faço, né, o movimento de segurar a minha escova, eu também estou utilizando movimentos semelhantes que vão ser necessários lá na hora da minha escrita. Então o corpo está todo correlacionado. E uma vez que eu tenho atraso, né, que eu não realizo de acordo com a faixa etária as minhas atividades de vida diária, eu posso sim ter prejuízos na aquisição dos meus movimentos, ou mesmo na força com que eu realizo, na destreza. Então, por isso eu vim trazer esse assunto, para que você, pai, você responsável que esteja vendo esse vídeo, possa ver se a sua criança está de acordo com a fase mesmo da atividade que ela deveria estar realizando. E caso ela não esteja, você tem que ter esse cuidado de observar por que ela não está. Claro que o objetivo desse vídeo não é mostrar o treino, o passo a passo de como que são realizadas essas atividades. Até porque, segundo o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, lá dentro da resolução 316, é exclusividade do terapeuta ocupacional fazer a avaliação, identificação dessa realização das atividades e o treino. Então, é competência da terapia ocupacional esse treino. E para isso, a gente precisa avaliar. Como eu não estou avaliando todas as crianças, né, e dos pais que estão assistindo esse vídeo, então, hoje eu vou falar um pouquinho, na verdade, de dicas, porque eu também acredito que muitas dessas crianças não estão realizando porque nunca foi observado, nunca foi prestado atenção, né? Por que elas não estão realizando? E caso o seu filho, você já observou, você tem treinado e ele ainda continua apresentando alguma disfunção nas atividades de vida diária, procure um terapeuta ocupacional para avaliar, para te orientar e assim treinar as atividades do seu filho. Então esse vídeo nada mais é do que um despertar, um pensar a respeito de como que a gente vai motivar mais a participação das crianças nas atividades de vida diária e como que a gente vai permitir mais que elas realizem. Porque eu tenho observado que muitas das vezes nem foi oportunizado para aquela criança tentar fazer aquilo sozinho. Porque conforme eu vou fazendo as entrevistas com os pais ou mesmo as avaliações, eu pergunto, ele é capaz de fazer? A mãe fala, uma vez ele fez, mas como eu tô com pressa, eu tendo a fazer logo por ele. Então, a importância desse vídeo é a gente falar a respeito de duas palavrinhas muito básicas dentro da terapia ocupacional, que seria a independência, que é a capacidade do indivíduo realizar, né, ser capaz de realizar, e 2, a autonomia, que vai me falar sobre a capacidade do indivíduo em escolher aquilo que ele deseja, como, por exemplo, se ele quer uma blusa azul ou uma vermelha. Então, esses conceitos são muito importantes, porque uma vez que a criança ela tem essa capacidade de ter independência e autonomia, ela consegue, né, ser um adulto com mais qualidade de vida. Ela consegue lidar melhor com as situações e também consegue, por exemplo, diante de uma situação problema, tentar pensar em estratégias, já que ele já treinou supostamente aquela atividade, como, por exemplo, ir ao banheiro. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre as fases, né? Então, de acordo, eu vou apresentar aqui uma tabela. Então, de acordo com aquela idade, o que aquela criança deveria estar fazendo, certo? Falando em relação, né, a cada fase, a cada etapa,
Então, dos 6 aos 12 meses, o que essa criança deveria estar fazendo? Ela deveria estar segurando um copo ou garrafa, segurando pequenos objetos para comer sozinha, alcançando objetos próximos a ela. Ela também pode ser capaz de beber água ou algum outro líquido através de um copo, certo? Segurando ali nas alcinhas, principalmente aqueles copos que têm alça dupla. Já do 1 aos 2 anos, ela já tenta escovar os dentes ao seu modo, ela já remove sapatos e meias, ela já auxilia no vestuário. De que forma? Levanta os braços, né? Então ela tenta ali participar daquele processo. De 3 a 4 anos, ela já faz a diferenciação entre a vontade de urinar e os movimentos intestinais. Ela já é capaz de fazer uso do banheiro, só que muitas das vezes ela vai chamar ou o pai, o responsável, para auxiliar na hora de se limpar. Ela também já é capaz de se alimentar sozinha, até utilizando ou colher ou garfo. Já joga embalagens no lixo sozinha, ela já consegue se vestir sozinha. Claro, necessitando de ajuda, por exemplo, para um botão, para um zíper um pouquinho mais difícil, para um cochete que seja mais complicado. E ela já é capaz de escovar os dentes, só que tem que ser com supervisão, porque precisa ser visto se ela escovou de maneira adequada, se ela escovou todos os dentes, né? Então, se ela fez a higiene correta mesmo. Já em relação a 4 a 5 anos, além das habilidades que ela já adquiriu anteriormente nos outros anos, ela ainda é capaz de quê? De usar o guardanapo para limpar o rosto de forma sozinha. Ela já consegue seguir regras, então se você faz combinados com ela, é mais fácil que ela consiga seguir. Ela já sabe, por exemplo, onde que fica guardado o pote do açúcar e ela consegue ir lá fazer essa atividade. Já tolera roupas de diferentes texturas. Então, algodão, malha, ela já consegue, né, aceitar. Já consegue ter essa noção de escolher a roupa de acordo com o clima. Então, botar um casaco quando tá frio, uma camiseta quando tá mais calor. Já usa o banheiro sozinho. Então, agora ela já consegue, né, se limpar. Já é capaz, na verdade, deveria ser capaz de se limpar. Já se alimenta sem maiores dificuldades, né, com diferentes texturas. Veste-se de maneira independente, principalmente durante o dia. E ela já é capaz também de preparar pequenas refeições, como, por exemplo, leite com achocolatado, né? Colocar o queijo no pão. Então, coisas simples ela já é capaz de fazer. De 5 a 6 anos, como eu já falei, além das outras habilidades, ela já é capaz de abrir a lancheira, sacos, embalagens e outros alimentos. Já consegue guardar a mochila lá na hora da escola. Claro que ela já pode ser capaz antes, mas nessa etapa já é esperado que ela já faça isso, né? Sem precisar de comando. Então, ela também consegue trocar o livro. Então, agora é a aula da matemática, né? A hora de falar, né? Digamos assim, dos conhecimentos relacionados à arte, ela já consegue ter essa diferença, um pouquinho dos livros. Ela também já consegue fazer de maneira independente tarefas simples, como, por exemplo, pegar aquele sapato, pegar a meia onde é que ela fica, ela já consegue pequenas tarefas. De 6 a 7 anos, ela já consegue tomar banho sozinha. Então, sabendo que tem que lavar todas as partes, né? Fazendo com qualidade. Ela já é capaz de o quê? De treinar ou amarrar o cadarço. Ela também já usa o banheiro sozinha durante a noite. E isso tudo associado, como eu já falei, às outras habilidades que ela já adquiriu. Então, por que é importante a gente pensar nesses marcos? Porque através deles a gente consegue o quê? Perceber, né, onde é que aquela minha criança se encontra, né, e eu pensar, nossa, mas ela tem 3 anos, ela deveria fazer aquilo, então por que ela não faz? Será que eu nunca oportunizei para ela? Ou será que ela tem uma dificuldade mesmo porque ela já tá, né, atrasada em outras habilidades? Então, assim, para a gente refletir. E aí, apresento o quadro para vocês para ficar mais fácil de ilustrar. Agora, vamos para a parte das dicas. Já que a gente já viu
né, as fases de acordo com a idade. Agora, o que a gente faz, então, para perceber como é que estão essas atividades? Primeiro passo, você vai, né, primeira dica, vamos lá. Você vai olhar todas essas atividades que eu coloquei. Então, vestuário, alimentação, banho, ir até o banheiro, higiene, você vai observar como é que essa criança faz todas as atividades. E aí você pode até anotar, ela consegue essa, não consegue aquela, e comparar lá com a tabela. Se você perceber que de repente seria, por exemplo, para ela já estar se comendo sozinha e ela ainda não está comendo, aí você pode começar um processo, né, de tornar ela mais participativa dentro desse processo. Então, tentar, né, deixar ela comer sozinha, mostrar para ela, então, sentar de frente para aquela criança, para que ela possa ver como é que come, e dando, né, o passo a passo de como é que faz, e já ensinando para ela esse processo. A terceira dica seria em relação ao que? Você pode oferecer pistas visuais que vão aparecer aí na tela como imagem, que seriam o quê? Você mostrar para ela através de figuras ou até mesmo de fotos. Aqui eu coloquei figuras já, que já tem pronto na internet, com passo a passo daquela atividade. Aí a gente tem tanto a atividade de tomar banho, como a atividade de ir até o vaso, né, fazer uso do vaso sanitário. Então, eu coloco esses dois exemplos que mostram o passo a passo para que aquela criança perceba visualmente o que tem que fazer para chegar do início, meio e fim daquela atividade, certo? E eu também posso dar comando verbal. Então, Mariazinha, agora é a hora de abrir a torneira. Depois você coloca a pasta, depois para que ela saiba esse passo a passo e saiba o que é esperado dela naquele momento. Eu também posso dividir aquela atividade por etapas. Então, por exemplo, num dia eu tiro para ensinar para ela como abre a torneira. Depois eu vou ensinar como abre a pasta de dente. E aí ela vai evoluindo naquele processo até ela conseguir chegar à etapa final, que seria o processo todo de escovar os dentes. No último ponto, da última dica seria em relação ao que? Eu começar as atividades de trás para frente. Porque lá na hora de eu fazer, como eu tomei como exemplo, a atividade de escovar os dentes, o último passo seria o quê? Desligar a torneira. Então, eu estabeleci isso como último passo. Eu posso começar com esse passo. Então, eu faço junto com ela todas as tarefas, aí ela, na hora de desligar a torneira, ela vai fazer sozinha. E aí, isso são algumas dicas para a gente estar percebendo. E lembrando que, assim, eu só gero um hábito naquele indivíduo, então, dela comer sozinha, dela se vestir sozinha, se isso for feito várias vezes. Não adianta eu fazer uma tentativa, né, de torná-la mais independente, e aí eu esqueço, depois eu já tô fazendo por ela. Então, isso nunca vai se tornar um hábito para ela, porque ela não é colocado a lidar com essa situação, a fazer essa situação. Então, eu preciso repetir, talvez na primeira vez ela se recuse, principalmente na hora de comer sozinha. Então, talvez ela fique com preguiça, demore mais. Então, esse processo, ele precisa de ter muita paciência. Então, tem que ter paciência com esse processo, porque ele pode ser demorado, vai gastar um tempo maior, mas isso é importante para aquela criança ser independente. Independência é uma coisa boa, né? Porque aquela criança precisa, né, conseguir realizar sozinha as suas atividades, para que no futuro ela consiga administrar outras tarefas, como cuidado com terceiros, cuidado, né, com preparo de alimentos. Então, as atividades consigo mesma, elas são primárias. Eu preciso aprender a cuidar de mim mesmo. Então, mais do que nunca, esse vídeo vem reforçar isso e dizer para vocês, pais e responsáveis, estimulem seus filhos e busquem cada vez mais,
né, que eles sejam independentes e possam escolher, porque eu escolher, o simples fato de eu escolher qual blusa eu quero usar também, que a gente falando sobre autonomia, me deixa mais satisfeito e vai despertar em mim uma vontade maior de vestir aquela blusa, porque se de repente eu queria azul, só que nem foi perguntado para mim e me colocaram a preta, então para mim pode ser que eu nem queira experimentar o ato de tentar vestir ela, porque eu não quero aquela blusa. Então, permitam, deixem que seus filhos também escolham a respeito do que eles querem vestir, algumas formas de fazer, certo? A gente só vai, claro, direcionando. Então, se tá muito frio, eu não vou deixar ele vestir uma regata. Eu tenho que direcionar, mas também permitir que ele faça escolhas. Então, gente, é isso. Chega ao final do nosso vídeo. E eu queria deixar aqui o meu muito obrigada por todo mundo, né, que tem auxiliado, curtindo, comentando, né? E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, para vocês também aproveitarem as outras dicas. Porque tem dica da fono, da assistente social, tem as postagens das professoras. Então, acompanhem mesmo, porque a gente está trazendo diferentes conteúdos para que vocês possam, né, estar aproveitando. Certo? Então eu deixo aqui o meu abraço e meu muito obrigado a vocês.